Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Chegou o grande dia, grande final, o momento tão esperado. Primeiro dia da grande final, Wesley Mineirinho contra o Leão Armênio, meus amigos. Wesley So contra Levon Aronian. Lembrando que o formato são 4 partidas, 2 no primeiro dia, 2 no segundo dia, sendo uma partida pensada e depois uma partida rápida de 15 minutos. E no segundo dia faz a mesma coisa invertendo as cores. Wesley So na partida pensada tem as peças brancas na primeira partida e abre aqui com o peão do rei E4. O Aronian responde com E5. Temos o desenvolvimento dos cavalos e aqui uma abertura Ruy Lopes e o Aronian joga a defesa Berlim com o cavalo em F6. O maior especialista de defesa Berlim do mundo hoje quem é? Wesley So. Será que o Aronian tá querendo descobrir o que joga contra a defesa Berlim? Porque ninguém melhor do que o Wesley So para ensinar como é que joga contra a Berlim. Ele que joga a Berlim, né? Olha aí, que situação agora pro Wesley So, hein? Será que ele entrega o ouro? Vamos ver aqui como é que segue a partida. Roque, cavalo por peão. Temos aqui torre E1 atacando o cavalo, cavalo D6. Cavalo por peão, pendurou o bispo. Ai, que é isso, Wesley So? Claro que não. Aqui o bispo não tá caindo por conta de cavalo por C6. Esse lance vem com cheque, ganha dama. Portanto, não dá pra tomar o bispo agora. É importante cobrir esse cheque descoberto. Bispo E7 foi jogado. E agora? Agora sim existe ameaça de capturar o bispo. E por isso, nessa posição, Wesley So guarda o bispo na casa de F1. Cavalo por E5, torre por E5, roque D4. E aqui, pessoal, o Aronian foi esperto. O Aronian foi muito esperto na escolha da abertura. Porque ele pensou o seguinte: eu vou jogar a Berlim. O Wesley So não vai querer mostrar como é que se ganha contra a Berlim. O Wesley So vai querer ir para alguma linha de empate, para ele não entregar o ouro, não é? Então, é exatamente o que o Wesley So tá fazendo aqui. Ele tá indo para linhas conhecidas, ó. Vamos ver como é que segue aqui, ó. Bispo F6, torre 1, volta, torre 8, bispo F4. Sabe quantas vezes já jogaram isso daqui? Dezenas de vezes. Torre toma, dama toma, cavalo E8, sai da frente do peão, tira o cavalo do jogo, C3. Carlsen jogou contra o Hans Niemann isso daqui recentemente, deu 80 lances a partida. Essa aqui vai ser mais curta. Pode ficar tranquilo que não vai durar 80. Mas aqui, pessoal, estrutura bem simétrica, agora trocam os bispos, agora o cavalo vem pro jogo, fianqueto do cachorro, bispo vem pra E5. Quem já viu essa partida aí? Quem lembra dessa aqui? Tá tendo um déjà vu? Olha isso daqui, né? A gente já viu recentemente essa partida maravilhosa, ó, dama atacada, dama vem pra E5, cavalo G7, dama atacada e agora sacrifica a dama, sacrifica a torre, né? E agora recupera uma partida maravilhosa, né? Seria maravilhosa se essa partida já não tivesse sido jogada mais de 30 vezes. Quem aqui jogou recentemente? O Lidi Shizhuang, ó, 2024. Essa tabela aqui é para mostrar quem já jogou exatamente esses mesmos 28 lances. O Pavlidis contra o Ragar, Carlsen contra Hans Niemann, Kovalev contra Gujarati, Vityugov contra Hans Niemann. Hans Niemann tá em todas aqui, ó. A Wanderling já entrou nessa daí também. Hans Niemann aqui contra o Tabatabaie. O Aronian já jogou várias. O Richard Laporte, Caruana. Ó, ninguém acusa aqui ninguém, hein? Aqui todo mundo tem culpa no cartório, né? Todo mundo já jogou isso daí. O Anand jogou isso daí contra o Carlsen 2 vezes já no passado, hein? O Wei Wang Hao, os melhores jogadores do mundo. Quando é o Grishuk contra o Kovalev, a lista é extensa. E não para por aqui, tem página 2. E aqui na página 2, só mostrar aqui pra vocês quantas vezes aparece o Carlsen contra o Anand, ó. Eu acho que eles foram os precursores aqui, ó. 2013 não, foi o Mamedov contra o Grishuk, foi quem inventou essa baixaria. E depois o Anand e o Carlsen jogaram 2 vezes em 2013 e 2014. Eles deram um aval. 2 campeões do mundo jogaram 2 vezes essa abertura, eles deram aval. Falaram pro mundo inteiro, podem jogar. Quando vocês quiserem empatar, estiverem cansados, joguem exatamente esses 28 lances aqui. E depois dá um jeito de repetir lance aqui, ó. Fecha a posição, ó, fecha tudo. E vai pra frente, vai pra trás, vai pra um lado, vai pro outro. Vem que pode vir que tá demais. Empate aqui entre Wesley Mineirinho e Levon Aronian. E aqui, pessoal, a gente fica um pouco desanimado, né? Fala, puxa vida, né? Os caras vão jogar um xadrez aqui espetacular dessa final. Jogaram. Agora, pro Aronian, eu acho que o Aronian foi esperto aqui, hein? Porque ele falou o seguinte, o Wesley So não vai querer entregar o ouro ou empatar de negras aqui, tá bom. Vamos ver agora, então, como é que eles jogaram aqui a partida rápida. Agora sim a gente vai ter emoção aqui no tabuleiro, né?
Aqui, Aronian abre com o peão do rei E4. Wesley So responde com a siciliana. Oba! Cavalo F3, D6. E aqui, bispo C4 foi a escolha do leão armênio. Cavalo vem para F6, D3. A gente tem uma siciliana fechada por enquanto. Cavalo C6 desenvolvendo roque E6. Cavalo de bem em D2, bispo vem para E7. Seguem aqui o desenvolvimento. A4, roque coloca o rei em segurança. Torre 1, A6. E aqui C3. Até aqui nada de novo. Lances de desenvolvimento numa posição ainda fechada. Não tem nenhuma ruptura no momento. Dama C7, conecta as torres. Cavalo F1, manobra o cavalo para o outro lado. E aqui sim um pouco de emoção já. Com D5, lance libertador aqui das negras. Bispo estoca em A2. Peão toma, B5. Temos a ação. Wesley So atacando na ala da dama. E5. Leva o Aronian ganhando espaço na ala do rei. Cavalo atacado, volta para casa de D7. E aqui bispo B1. Uma diagonal perigosa demais. Principalmente com o peão aqui em E5. A partida segue com bispo B7. Agora, Rafa, pera um pouquinho. Eu sei contar. Aqui tem 3 ataques. E aqui tem 2 defesas. Qual é? Primeiro porque existe aqui já uma cravada, né, na coluna A. Então não dá tempo de você jogar aqui um cavalo por E5, fora todos os perigos que passam a existir na posição, né? Peão toma, esse cavalo tá atacado, esse cavalo é o defensor desse, sem contar temas de cravada e sem contar temas também de ataque em H7 com checkmate. Então não é hora definitivamente de capturar o peão de E5, por isso a partida segue com o lance bispo B7, agora sim, protegendo a torre, protegendo o peão. E aqui temos trocas. Peão toma, mais trocas. Torre toma. E dama D3. Ah, preparou para dobrar aqui na coluna D? Também, mas mais do que isso, ameaçando o checkmate em 2 lances. G6 faz a proteção. E o Aronian agora joga dama por B5. Captura um peão. Nossa, ele ganhou um peão? Calma. Porque agora o peão de E5 pode ser capturado. Cavalo toma. E aqui, bispo em F4 pelo leão armênio, colocando forte pressão para cima do cavalo. Bispo D6 faz a proteção, mais trocas. Bispo toma. E aqui existe o tema da sobrecarga. A dama tá defendendo todo mundo. E nessa posição o leão armênio assume os riscos e segue com torre toma, seguido de dama por B7. Rafa, vale a pena pro Wesley So? Aqui ele entregou, né, 2 peças aí por uma torre. Em geral, 2 peças jogam melhor do que uma torre. Pois é, meus amigos, mas a posição é muito complicada ainda, é muito difícil. As peças não estão exatamente ativas, não estão atacando e as brancas têm alguns problemas. Por exemplo, torre B8 foi jogado com pressão em B2 e não dá para defender. Por isso, dama em E4 propondo trocas e depois das trocas cai o peão de B2. Então as pretas têm um peão a mais, uma posição ativa, um final bastante difícil. Vamos ver como é que eles vão jogar isso. G4 jogado pelo leão armênio. Torre vem para B3, peão atacado avança. Torre vem para C3, cavalo protege. F5 ataca o bispo, prepara o F4. Temos peão toma, o bispo sai. F4 chega, cavalo vem para G4. Cai o peão de C4, mas agora cavalo em E5 ataca a torre. A torre vem para D4 e bispo B5. Meus amigos, que final complicado. Wesley So tem 2 peões a mais. Segue trazendo o rei. O Aronian também traz o rei. Torre 4 ataca agora o cavalo. O computador não gosta muito desse lance. Ele fala que talvez trazer mais ainda o rei com rei F6 possa dar uma vantagem bastante grande aqui para as negras. Curioso, o Wesley So, um grande especialista de finais, não ter achado esse lance bom. Certamente ele considerou esse lance e preferiu jogar com torre 4, né? Ainda mais que ele tá com melhor tempo aqui do que o Aronian. Talvez ele tenha escolhido jogar rápido, não sei. De qualquer maneira, é um lance bom. Torre 4, cavalo vem para D3, C4, ataca o cavalo. Mas aqui, o Aronian me encontra o único lance da posição, meus amigos. Porque aqui, se esse cavalo recuar, a torre vem para E5, passa aqui, começa a dar suporte. Esses peões vão avançando, o rei vai dar suporte. Ninguém segura isso. Mas, nessa posição, o leão armênio... meus amigos... Rei F3, dando um duplo na torre e no peão. E agora a torre D4 foi jogado e o cavalo vem para casa de F4. Capturou um peão ameaçando um duplo. A partida seguiu com rei F6 protegendo. E agora cavalo E2. Ataca a torre, controla C3. Torre D3 vem com cheque, rei G2. E aqui, torre A3. Tudo que a gente quer é avançar esse peão, mas agora não é possível. Por isso, torre A3, dando suporte para o peão avançar. E aqui, no entanto, bispo por C4, né? Ô, Rafa, mas não dava pra defender esse peão aí? Defender como, né? Olha que final complicado aqui, o Aronian tá jogando muito.
Então esse peão já foi pro espaço. Bispo por C4. 2 peões para cada lado. H5. Aqui é desafiador jogar de negras, né? Porque aqui qualquer duplo de cavalo, qualquer sobrecarga aqui, 2 peças para cima de um peão, começa a ficar difícil de defender. Cavalo F4, H4, tentando salvar. E agora aqui em E6, será que dá para capturar? Será que pode jogar bispo por E6? Esse lance aí leva um duplo de rei, né? E aqui provavelmente vai empatar. Ainda assim, desafiador esse final. Rei e torre contra rei, cavalo e 2 peões, né? Seria bem interessante jogar dessa maneira. Então, talvez fosse possível mesmo capturar de bispo. E de cavalo também vai para desafio, né? Torre C3 atacando o defensor do cavalo. Começa a ter um problema aqui. É meio difícil aqui de segurar essa posição, né? Então, mas aqui o computador aceita, fala para jogar o quê? F3 aqui, deixa aqui, dá cheque. Que história é essa? E aí joga o quê? Cavalo G6 com cheque, captura o peão. Mas e se não jogar rei E5 aqui, jogar outra coisa? Jogar rei D6, por exemplo. Aí cavalo G6 de qualquer maneira. Vai cair naquele final, esse peão vai cair. E vai cair nesse final de rei, cavalo e 2 peões contra a torre, né? Seria possível tomar esse peão de algum dos dois jeitos e ir para um final bastante complicado. Aqui os caras já estão jogando com muito pouco tempo, Aronian principalmente. Bispo E2, E5, ataca o cavalo, cavalo D5 com cheque, rei F5, cavalo E3 com cheque, rei vem para F4 e agora rei H3. O Aronian vai para cima do peão de H. Rei G5 protege, bispo F3, controla o avanço do peão. Temos aqui rei F4, bispo atacado, vem para casa de G4. Rei G5 protege o peão, bispo volta para F3, repete um pouco a posição. E aqui o Aronian muda. Quem tem 2 peças e um cavalo que dá duplo, né, contra uma torre, não quer o empate. Aronian segue na luta, rei G5 protege o peão, bispo E6. E aqui torre A6 persegue o bispo. O bispo sai, torre vem para F6, rei G2 protege o peão. Torre F8, bispo E2, como progredir? Nenhum dos dois lados progride, fica um esperando o erro do outro. O Aronian tem que jogar com muita velocidade, faz essa micro fortaleza. O Wesley So tenta invadir a posição, rei F1, torre D3, rei E2, a torre sai, cavalo com cheque, cuidado com duplo de cavalo. Rei sai, cavalo vem para E7, torre cheque, rei E1, meus amigos, que final. E aqui o Wesley So me encontra esse lance E3, entregando um peão para ganhar a casa de E4 com o rei. No entanto, o cavalo F5 protege o peão. E agora, torre A2, o único lance da posição. Cara, é surreal, né? É o único lance da posição. Aqui, torre H2, por exemplo, perde, né? Deixa eu ver aqui o que joga contra a torre H2. Tem um... Não, esse dá para jogar também, dá para jogar. Não é o único lance da posição. O negócio é manter o rei cortado, né? Aqui, torre A2 e aqui, rei F1. Você vai ficar dando cheque ou vai ficar... colocando a torre aí na segunda horizontal, né? Rei F1 foi jogado, torre A2 e aqui desafiando como progredir. Aronian vai pra luta, captura o peão de H, deixa o peão de E. Os caras seguem jogando, né? Mas o rei das negras aqui tá muito bem colocado. O cavalo aqui, ó, o cavalo e o bispo fizeram uma fortaleza, o rei quer entrar, né? Cavalo sai e agora a torre A7 persegue o cavalo D5 com cheque, o rei vem pra E4. Cavalo vem pra C3 com cheque, o rei ganhou acesso. Cavalo E2 com cheque, o rei vem para G5, parou o peão, né? Cavalo D4 foi jogado, o rei vem. Cavalo, checkmate. Só que não, tem a casa de G5. Rei E2 foi jogado, torre cheque, torre cheque, torre cheque. Rei vem para E5 e aqui o Wesley So consegue acabar com a sua luta e o seu sofrimento. Jogando torre por bispo, meus amigos. E aqui então, aqui sim com bastante emoção. Temos mais um empate aqui entre esses dois gigantes, né? Essa luta, essa aqui foi um empate de respeito, né? Um empate de respeito, 79 lances. E, portanto, a gente sai do primeiro dia da grande final com um match empatado. Lembrando que, então, amanhã teremos a inversão das cores, né? Então, na rápida aqui, quem vai jogar de brancas é o Wesley So. E na clássica, qual que foi mesmo? Na clássica, o Wesley So jogou de brancas, então o Levon Aronian começa com as brancas na pensada. Beleza, meus amigos? É isso, a gente segue acompanhando a grande final do The American Cup 2024. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!